Boa noite, meus irmãos, meus queridos amigos. Obrigado pela oportunidade de mais uma noite estar contigo, para continuarmos, falando a respeito do nosso Pai, do nosso Deus. Aleluia. E eu tenho começado todos os cultos com uma oração pedindo para que Deus nos permita conhecer Ele um pouquinho mais, que nós possamos continuar avançando em conhecer a Deus. E nós temos falado a respeito dos atributos de Deus e os atributos de Deus, nós temos falado da grandeza de Deus e o que são os atributos de Deus, Pode ser que você está assistindo pela primeira vez hoje, essa é a quarta mensagem a respeito dos atributos de Deus. Os atributos de Deus são as qualidades que Deus escolheu manifestar a nós, revelar a nós através da palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Ele escolheu mostrar a nós, os filhos deles, através da palavra, através das escrituras. Deus então, desde o início, desde o princípio, Deus escolheu se revelar a cada um de nós. Isso são os atributos, são as qualidades de Deus sendo manifestas através da criação e da criatura. Amém? E nós também falamos que os atributos de Deus eles, a nível teológico falando, eles são divididos em duas formas, para a compreensão, que são os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Amém? O que são os atributos comunicáveis? São aqueles atributos que Deus permitiu que eu e você carregássemos, que nós tivéssemos a oportunidade de usufruir, vamos dizer assim, de carregar isso é intrínseco a nós, e nós, no nosso dia a dia, nós exalarmos esses atributos, essas qualidades que Deus nos deu. E existem os atributos incomunicáveis, que, como nós falamos na semana passada, de alguns deles, que são os atributos que nós não temos acesso. Por exemplo, um Deus eterno. Nós somos finitos e Deus, Ele é infinito, tá? Então isso é um atributo incomunicável. Nós falamos sobre imutabilidade, que Deus, Ele é imutável, Deus não muda. Dê um glória a Deus na sua casa, glorifica a Deus, porque você fala assim: olha, meu Pai, Ele não muda, Ele continua sendo Deus. Amém? E hoje nós iremos falar de 3 novos atributos incomunicáveis. Vamos continuar na linha dos incomunicáveis, e esses 3 atributos são atributos, eu acredito que 2 atributos incomunicáveis são os que mais acabam sendo ditos, que é a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, tá bom? Então nós iremos falar a respeito desses 3, eu acredito ser possível falar dos 3, vai dar para falar dos 3, e para embasar todo aquilo que nós vamos estar falando nesta noite, eu te convido a abrir a palavra do Senhor em Salmos 139, esse Salmos, ele é maravilhoso, diga para o seu irmão, maravilhoso, porque ele em um único salmo, ele vai trazer, o salmista ele vai trazer e vai expressar e vai declarar esses 3 atributos, essas 3 qualidades do nosso Deus. É um salmo muito conhecido, muitas músicas que fala a respeito destes salmos. Acredito eu que você pode se lembrar de alguma. Eu estava falando aqui com o pessoal do louvor, uma canção da Eichla, que fala a respeito destes salmos. Tem outras aí, depois você pode compartilhar aí nas redes sociais, compartilha aí no chat aí, que o pastor Tiago está ali hoje como nosso técnico ali de som. Se alguém compartilhar aí uma música, você lembrar, compartilhe, que fala dentro desses salmos. E muitas vezes nós observamos e lemos esses salmos, ou ouvimos a falar a respeito desses salmos, mas os nossos ouvidos ou
a nossa visão ela está meio turva, está um pouco embaçada, e nós não conseguimos compreender a dimensão e a grandeza daquilo que o salmista estava expressando ali, e o que ele queria transmitir dentro destes salmos. Amém? Então você pode abrir a palavra do Senhor juntamente comigo em Salmo 139. Aleluia. Fica comigo. Evite agora sair da sua sala. Você que está por celular, evite ficar navegando entre páginas de Facebook e Instagram. Porque você fica ali na telinha, né? E aí pisca ali o WhatsApp, pisca o Instagram, você sai da tela ali e o YouTube ele vai parar, ele não vai continuar falando em background. Ele vai parar a mensagem. E você, na hora que você voltar, você não vai entender mais nada do que eu estou falando. Amém? E a palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance e tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, e a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Versículo 13, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Versículo 15, meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Amém? Você pode curvar a tua cabeça e mais uma vez dizer: papai, revela a tua palavra mais uma vez, fale conosco, nos ensine, nos permita te conhecer um pouco mais, em nome do Senhor Jesus. Amém? E eu sempre gosto de começar a mensagem com uma pergunta, e não é diferente hoje. Eu quero te fazer uma pergunta, vocês que estão aqui comigo: como que você se sente em relação a Deus? Como que você se vê em relação a Deus? Talvez eu vou tirar aqui a palavra Deus e vou colocar assim: como você se sente em relação ao seu Pai Celestial? Esta pergunta é uma provocação para que você possa meditar um pouquinho no que nós acabamos de ler, porque o ponto aqui é como a rotina nossa vai nos tornando muitas vezes leviano, negligente com aquilo que é santo, com aquilo que é poderoso, a reverência devida a Deus. E muitas vezes, porque somos filhos,
nós olhamos para o Pai e nós não temos a devida reverência, o devido respeito por quem Ele é. Então eu gostaria novamente de te fazer essa pergunta: como você se sente em relação a Deus? Talvez, ao invés de tudo isso que eu falei, você enxerga Deus como um carrasco, você enxerga Deus como alguém que pune, você enxerga Deus numa condição onde você foi abandonado, talvez. Você enxerga Deus numa condição de que Deus não está olhando mais para você, que você foi esquecido, que os seus problemas são maiores do que o teu Deus. Talvez você enxergue a Deus como simplesmente uma religião, uma placa, um motivo para você estar congregado, para que você possa estar numa igreja. Como que você se vê? Como que você se sente em relação a Deus? O primeiro ponto aqui, irmãos, nós vamos fazer uma análise desses salmos. E o salmista aqui, ele tem uma compreensão exata de quem era o seu Deus. A compreensão da onisciência, da onipresença e fugiu a palavra aqui? Está vendo falar a besteira? Onipotência. Fiquei em dúvida se era onipotência mesmo. Deu um branco na onipotência. E ele tinha uma dimensão exata. E veja aqui no primeiro versículo, do versículo 1 ao 6. Esse salmo, então, ele acaba sendo dividido em 3 partes. Do 1 ao 6, nós vamos falar a respeito da onisciência de Deus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, você pode manter ela aberta, enquanto nós vamos passando e vendo os versículos. E eu quero que você comece a trazer a tua vida e comece a responder essa pergunta que eu te fiz, baseado no que o salmista aqui, ele começa a trazer aqui. Nós não chegamos no final dos salmos, mas é muito importante para a compreensão exata desses salmos, é o final dele, aonde aqui esse salmo foi atribuído a Davi. Então aqui Davi, ele está fazendo uma oração. Alguns vão falar de canção, mas aqui você vai ver que parece mais uma oração, ele falando diretamente ao Pai. E ele está pedindo para que Deus julgue as suas atitudes e veja nele então um coração reto, e então por isso ele castigue os seus inimigos, que também são os inimigos de Deus. Mas antes de nós chegarmos nesse ponto, ele faz toda uma análise, ele vem trazendo então quem é o seu Deus. E ele começa falando a respeito de que Deus, ele nos sonda. Que Deus, ele, quando eu falo de sondar, a gente que é pai, né? E a Sofia está um pouquinho maior, diferente do Miguelzinho, né? Que é um bebezão. Tem coisa que a gente precisa ficar um pouco mais de canto para observar o comportamento. Porque ela vai, quando ela vê o pai ou vê a mãe, ela já muda um pouco o comportamento, ela muda a postura. Mas quando você está um pouquinho mais de canto assim, observando, ali a atitude dela é sincera, e muitas vezes a gente percebe que ela já começa a manipular o irmão mais novo. Ela, como uma mulher muito sábia, é um dom especial, ela já começa de forma muito sutil a provocar a ira no seu irmão. E fica, você não escuta o que ela está falando. E daqui a pouco o Miguel, que ele já é mais nervoso, ele já está, Sofia! E ela está plena, eu não fiz nada. Então se a gente chegar de sopetão, você não consegue pegar, então a gente tem que sondar, a gente acompanha. Ou seja, a Sofia ali, ela está desapercebida, mas eu como pai estou sondando, eu estou olhando todas as coisas. E aqui o salmista, ele começa falando a respeito assim: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces. E aqui, o primeiro ponto aqui da onisciência de Deus é o conhecimento, significa que Deus sabe de todas as coisas. Então o que é a onisciência? Deus conhece todas as coisas. E
Aqui não é diferente, muitas vezes, como Adão fez, né, juntamente com Eva, que tentou se esconder de Deus no jardim do Éden. Deus, ele é onisciente, ele sabe todas as coisas, e o salmista, sabendo disso, exaltando isso, engrandecendo a isso, ele fala assim: Senhor, tu me sondas. Sabe o que eu vejo aqui, irmãos? Que esse sondar, Deus nos sondando, não é nós estarmos aqui agora cultuando a Deus, porque aqui nós estamos agora atentos. É ali eu olhando para a Sofia me olhando, e ela sabendo o que eu vou falar, então a minha conduta agora aqui no culto vai ser correta, porque eu estou aqui, ó, Pai, eu estou aqui. Mas o salmista fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E o início aqui, ele declarando que Deus conhece todas as coisas, e Deus está, aqui nós vamos entrar um pouquinho na onipresença, que Deus está presente em todos os momentos, nos momentos mais escuros e mais sombrios, que talvez Davi, o salmista, ele se encontrava. Os momentos aonde o coração não estava voltado a Deus, talvez o pensamento não estava em Deus, talvez o olhar não estava para Deus, mas aqui ele reconhece exatamente que Deus é um Deus que nos sonda e nos conhece verdadeiramente quem nós somos. E aí ele vai continuar falando a respeito do meu sentar e o meu levantar. Veja, irmãos, aqui dá-nos entender a respeito de descanso e dá no sentido de levantar. Então aqui nós entendemos o dia e a noite, o meu descanso, mas também no meu trabalho. Sabe, Deus nos olhando em todos os momentos. Não é no culto, não é no momento do meu devocional, mas é ao levantar, ao eu iniciar o meu dia, Deus ali está presente comigo, sabendo de todas as coisas desde o princípio. E também ao descansar. E aí ele vai avançar, ele fala assim, vamos pegar aqui, no versículo 3, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos. Irmãos, eu não sei se você tem esse hábito de ser assim, que quando eu começo a olhar aqui, irmãos, eu vejo um salmista bem escrachado na sua oração. Ele não tinha nenhuma tentativa aqui de manipular ou passar uma imagem diferente. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós fingimos que Deus não é onisciente. Nós tentamos esconder quem realmente nós somos. A nossa natureza pecaminosa, de Romanos capítulo 1. Nós fugimos de Deus e tentamos se esconder, ou esconder fatos, esconder pecados, esconder atitudes, esconder caráter de Deus. E isso é devido à falta de compreensão a respeito de Deus, da grandeza de Deus, de quem é o nosso Deus, quem é esse Deus do qual nós estamos servindo. Ele é um Deus que nos conhece, é um Deus que está conosco ao levantar, é um Deus que está conosco ao deitar, é um Deus que conhece todos os nossos caminhos. E aí ele vai falar a respeito aqui no versículo 4, antes mesmo que a palavra chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Eu falo muito isso com o Léo, com o Leonardo, que nós temos o hábito de, calma, pode relaxar. Nós temos um hábito de pedir perdão por ato consumado, né? Eu pequei, então aí você vai lá e pede perdão, eu fiz. Mas a palavra do Senhor diz aqui que o salmista aqui, ele vai no nível um pouco mais profundo, porque ele fala assim: Senhor, antes que a palavra chegue na minha boca, tu já sabes. Sabe o que é isso?
É aquele pensamento seu a respeito das coisas, é aquele olhar que condena, aquele olhar que julga, é aquele olhar que muitas vezes você admira também, não é só o lado ruim, é aquele olhar que muitas vezes reprova, ou aquele olhar que aprova. E a palavra do Senhor diz que o nosso Deus onisciente, Ele conhece os nossos pensamentos. E aí nós vamos continuar lendo, ele vai falar que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. E muitas vezes nós tentamos esconder isso de Deus. Nós criamos toda um texto, todo um roteiro nas nossas orações, para se desviar daquilo que vai muitas vezes ferir o nosso ego. Nós começamos a criar rotas dentro da oração para se desviar. Deus, perdoa os meus pecados, mas aí começa a orar por isso, ora por aquilo. Você, mas volta aqui nos seus pecados, volta aqui naquilo que você pensou, volta aqui naquilo que você maquinou, volta naquilo que o seu coração se encheu. E o salmista tinha exata compreensão deste Deus. Ele falou assim: Senhor, Tu conheces. E eu te volto a perguntar, como que você se sente em relação a Deus? Será que nós somos capazes de esconder de Deus os nossos pensamentos, as nossas atitudes? Ou melhor, né, os nossos planos para agir, né? Não tem atitudes ainda, é pensamento. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses que da iniquidade. É o pecado que antes, o pecado não consumado, mas a mente que maquina o mal, a inveja, o pensamento que tenta destruir, o pensamento de amargura, de rancor, que está muitas vezes causando doença na sua vida. E muitas vezes nós estamos dia após dia diante de Deus, fingindo a Deus que nós temos um coração aberto, um coração limpo, um coração disposto a obedecer. Tem um hino que fala a respeito disso, eu acho que é diante do trono: dai-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer. Irmãos, eu já estou aqui com a voz embargada, com o olho cheio de lágrimas, porque quando eu começo a compreender o tamanho do nosso Deus, nós percebemos quão falho nós somos, até mesmo na tentativa de pedir perdão a Deus. Quão pequenos nós somos, quão egoístas nós somos. E o Senhor, Ele... Aqui eu vou falar de um atributo agora, comunicável. Deus é bom. Deus, Ele é misericordioso. E Ele tem nos ensinado todos os dias. Isso é maravilhoso, porque aqui, veja que aqui Davi não estava tentando se esconder. O salmista aqui não estava tentando se esconder o sentimento que ele estava. Veja, no final do salmo você vai perceber o sentimento do salmista. Ele estava angustiado, ele estava sendo perseguido, medo, talvez raiva, talvez ódio. E ele não escondia esse sentimento de Deus. Ele fala assim: Senhor, Tu és onisciente, Tu conheces quem eu sou de verdade, Tu sabes verdadeiramente quem eu sou. No versículo 5, eu ia falar a respeito: Tu me cercas por trás e pela frente, e põe a Tua mão sobre mim. A palavra cercaste, é a palavra usada quando era muito usado no sentido de sitiar uma cidade, cercar uma cidade para uma invasão, impedir que entrasse alimento, impedir que entrasse suprimento para aquela cidade, para minar aquela cidade. Não tinha como, eles estavam totalmente cercados, literalmente cercados.
E aqui o salmista está falando assim: não tem para onde eu ir, não tem para onde eu tentar me esconder. Veja que aqui não depende da sua aceitação. É muito importante isso. A onisciência de Deus não depende de você entender que Ele é onisciente ou não. É assim que Deus é. Ele nos cerca, Ele nos sonda, Ele nos conhece. Os nossos erros, o nosso caráter, o nosso pensamento, o que você está pensando neste momento, aquilo que você pensou em fazer logo após dessa mensagem, o que você está pensando agora, nesse exato momento, o que você vai fazer amanhã, Ele sabe. E aí no versículo 6, o salmista ele encerra maravilhado com tal conhecimento de Deus. Ele fala assim: tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Neste momento, eu volto àquela pergunta inicial: como você se enxerga diante de Deus? A minha mente, ela é meio de desenho. Não é só o pastor Tiago que gosta de troll, de desenho. Todo mundo que é pai, irmão, não tem jeito. É tudo desenho. E eu imagino Deus, conforme a gente vai lendo aqui em Salmo 139, parece que Deus ele vai assim, ó, ele vai aumentando, a gente vai diminuindo, a gente vai diminuindo, a gente vai diminuindo, a gente vai diminuindo, a gente vai meio que sumindo, ao ponto de falar assim: olha, este conhecimento, aqui o próprio salmista fala, é incomunicável. Ou seja, essa onisciência, essa capacidade de estar à frente, antes de eu pensar, tu já sabes. Esse é o seu Deus, é o Deus no qual nós servimos. No versículo 7 em diante, ele vai começar a falar a respeito da onipresença. É aqui que tem a música da Estela, né? Se eu subir aos céus. Eu pedi para o Romulo tocar, ele não quis tocar. Estou sarado, irmãos, estou em paz. Aí o salmista ele diz: para onde? É duas perguntas retóricas. Ele pergunta, já sabendo da resposta, ele pergunta assim: para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Irmãos, existem pessoas tentando fugir de Deus. Existem pessoas tentando se esconder de Deus, como Adão e Eva. Porque o pecado tem acusado, o pecado tem jogado culpa, tem oprimido. E tem pessoas que acham que deixar de frequentar uma religião, eu não vou mais na igreja, porque eu sou tão pecador, eu sou tão indigno. Ou a igreja A, B, C, Y, J, ela me machucou, eu estou tão ferido, eu estou tão machucado, e eu não quero mais saber desse Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele é onipresente. Aonde você está neste momento, Ele está presente contigo. Isso é maravilhoso, porque não é parte de Deus que está com você neste momento da tua casa. Não é uma parte de Deus, não é um comissário, não é um emissário. Ele não enviou alguém, ó, vai lá você não, vai lá, anjo Gabriel, vai lá, leva a mensagem lá, vai lá agora Miguel. Não, a palavra do Senhor diz que o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus habita em nós. Ele está presente em nós todos os momentos. Ele não está presente no prédio, igreja aqui, nesse templo, ele não é o templo. Nós vamos sair daqui ao finalizar essa gravação e Deus estará comigo, Ele vai comigo, Ele vai com você aonde você está. Não é o templo. Você pode se esconder, você pode deixar de ir na igreja 2, 3, 5 anos, mas Deus conhece os teus pensamentos, os pensamentos dele é maior do que o seu, Ele está presente com você. Então, irmãos, a oportunidade de você se arrepender do caminho que você tem caminhado, é a oportunidade de você parar e reconhecer a grandeza do teu Deus. Falei assim: pastor, Deus ele me abandonou, Deus ele se esqueceu de mim, Deus não está comigo, Deus ele não ama. Isso é tudo a mentira de Satanás. É tudo uma distorção da verdadeira
identidade do nosso Deus. É toda uma tentativa de distorcer a verdadeira perfeição do nosso Deus. O cartão que sempre... De um Deus presente. Que susto que eu tomei. De Deus presente. O pastor Tiago estava no iFood ali. Foco aqui, volta comigo. Me desconcentrou tudo aqui. Deus presente. Deus está presente com você. Deus está aonde você está. Pastor, eu ouvi muito isso, que ao eu me desviar, aí eu estar numa biqueira, aí eu estar no mundão, eu estar na balada, Deus, Ele está com você. Você consegue compreender isso? Quando nós compreendemos que Deus, Ele é um Deus presente. Ele está falando assim, olha, para onde eu conseguirei me escapar? Para onde eu vou estar, que Deus Ele não vai estar? Sabe aquela tentativa de você não resolver, aquela situação mal resolvida? E aí você foge, você se esconde, você desvia a rua para não olhar para aquela pessoa, você foge o olhar, você evita o conflito. Deus não te dá essa oportunidade. E o salmista aqui diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, alguma Bíblia fala Seol, né? Os mortos. Alguns vão falar inferno. Deus ali também está. Pastor, Deus está até no inferno. Está. Lógico que como juiz. Mas Deus está. Eu te pergunto, irmãos, por que muitas vezes nós não conseguimos enxergar um Deus presente na nossa vida, na nossa casa, na nossa família? O que tem roubado, o que tem te distraído, o que tem feito com que a sua vista fique turva, que falta a compreensão desse Deus presente? No versículo 7 ao versículo 12, agora a segunda parte, ele vai trazer então a parte da onipresença. A segunda parte, quando divide os salmos, ele vai trazer agora então, falando a respeito, é o que nós estávamos acabando de falar, a respeito da onipresença de Deus. O que significa então a onipresença? Onipresença significa que Deus está presente em todos os lugares. Amém? Veja aqui, irmãos, eu fiz uma nota aqui. Davi pergunta se existe algum lugar para onde ele poderia fugir da presença de Deus. A resposta é negativa, pois a onipresença do Senhor não pode ser limitada pelo espaço. Irmãos, aqui cabe um comentário da física. Nós somos limitados pelo espaço-tempo. Se eu estou aqui, eu não posso estar em dois locais ao mesmo tempo. Certo? Não tem como. Tem um filme, que a pessoa ela vai na divisa entre dois estados e tem pintado no asfalto, ela põe os dois pés assim para tentar quebrar. Eu acho que é um amor para recordar. Um amor para recordar. Tá apaixonada por Jesus, tá certo. Ele é onisciente. Ele sabe o que você está pensando. Irmãos, preste atenção aqui. Ninguém pode escapar de Deus. Isso aqui é um alerta para os ímpios. Isso aqui é um alerta para aqueles que zombam de Deus, para aqueles que brincam com Deus. E Ele é um conforto para você que é filho de Deus. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas.
Deus está no controle de todas as coisas. E ele termina aqui falando a respeito da onipotência de Deus, que todo o poder pertence a Deus. E agora ele então, a primeira parte ele fala que Deus conhece todas as coisas. Na segunda parte ele fala, Deus está em todos os lugares. E na terceira parte ele fala, porque foi Ele que fez todas as coisas. O salmista aqui começa a descrever que antes que ele formasse no ventre da mãe, Deus já sabia, que Deus já tinha escrito toda a sua história, que todo o poder pertence a Deus. No versículo 14, ele vai dizer assim, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as suas obras, e a minha alma sabe muito bem. Nós temos falado muito de culto racional, meu irmão, do entendimento daquilo que nós estamos fazendo, da nossa adoração ser verdadeira. Quando a Bíblia diz amar a Deus acima de todas as coisas, isso ser verdadeiro para nós. É nós sabermos que nós temos um Deus onisciente, um Deus onipresente e um Deus onipotente, que todo o poder pertence a Deus. Todas as coisas foram feitas para louvor e honra e glória dele. Tudo foi feito por ele e para ele. Quando eu olho isso, irmãos, muitas vezes nós temos um hábito de dar as coisas para Satanás, dar o crédito para o diabo, né? Irmãos, eu gosto de brincar assim, se todo poder é todo poder, o inverso de todo é nada, não tem meio termo, nada é nada. Nada em grego vai ser nada em português também, nada é nada, continua sendo nada. E Deus, ele é onipotente. Aqui caberia vários comentários, se ele é onipotente, mas a onipotência de Deus vai ter os limites do próprio decreto de Deus, ou seja, Deus, ele não pode pecar. Então a onipotência de Deus não fará com que ele peque, porque isso é um decreto de Deus. Mas eu quero que você tenha em mente o tamanho do seu Deus, que você compreenda a dimensão na qual nós estamos vivendo. Irmãos, eu quero que você preste atenção em algo, para me encerrar. O diabo, ele tem tentado cegar o lado espiritual da igreja, uma distorção da cosmovisão, tentando distorcer a verdadeira realidade da palavra de Deus, o verdadeiro poder confiado a nós, o verdadeiro propósito confiado a cada um de nós. Quando o diabo ele consegue impedir essa compreensão do mundo espiritual, todas as coisas se tornam no mundo natural, se torna carnal. Uma reunião, um culto, ela não passa de um ritual, porque nós estamos no mundo natural. E o diabo ele fez isso, trazendo algumas ideias do iluminismo, o homem como centro, trazendo o ceticismo, anulando o mundo espiritual. E desta forma ele anula um Deus onipresente, um Deus onisciente, um Deus onipotente. Ele anula um Deus de paz. Ele anula. E nós começamos a viver uma vida onde o nosso Deus, ele é um Deus limitado, um Deus pequeno. Que os seus olhos sejam abertos. Que quando nós falamos de culto racional, não é de culto natural. Compreende a diferença disso? Culto racional. O que o salmista está fazendo aqui é um culto racional. Eu sei exatamente quem tu és. Eu sei quem eu tenho servido. Eu sei exatamente quem é o meu Pai. E esse é o teu Pai. Esse é o teu Deus. Aqui nós falamos a respeito de 3. Meu tempo já esgotou. De 3 características. Eu não consegui nem entrar muito nelas. Mas para e medita.
No final do versículo, do capítulo, ele fala assim: sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim, aqui a minha versão está diferente, né? Estou acostumado com o versículo já. Vê se em minha conduta algo que te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Que essa seja a sua oração, compreendendo a dimensão exata do seu culto racional diante de Deus, do seu Deus onisciente, onipresente e onipotente. Que você permita que Deus entre no teu coração verdadeiramente, entre na tua casa verdadeiramente, e você não venha fazer uma oração mentirosa, com todo respeito, que não venha ser uma oração decorada, que não venha ser um culto simplesmente mais um culto, mais uma live, mais um momento, mas seja uma oportunidade de estar diante de um Deus onisciente. Deus já sabe o que vai acontecer depois da pandemia. Deus já sabe o que está previsto. Deus conhece todas as coisas. E Deus, Ele está presente com cada um de nós. Deus está presente com você nesta noite, para te dar a paz, para trazer alegria, para trazer libertação, para abrir os teus olhos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você.